Olá, vamos reviver uma história aí de 18 anos mais ou menos de Rotary, né? Eu entrei no Rotary Clube 300 anos, meu marido que era rotariano, após seu falecimento eu acabei entrando. E de lá para cá eu tenho trabalhado no Rotary, principalmente no segmento da juventude. Em 2017-18, na gestão do governador Armando Zócola, eu fui indicada como governadora e isso para mim foi assim um presente, porque eu não imaginava ser rotariana, ser governadora. Eu sempre pensei em trabalhar com a juventude, até por causa da minha profissão mesmo, né? Trabalhar com jovem, trabalhar com família, e isso me ajudava bastante e eu também poderia ajudar aquele segmento. Em 2019 foi quando realmente acontece de eu receber do governador Jorge o PIN para governador indicado. E ali a gente começa a nossa jornada de observar mais o distrito, de acompanhar o governador Jorge, de estar junto, conhecendo outros segmentos que eu não conhecia tão pouco do Rotary. E assim nós começamos. Isso foi na conferência da governadora Isis. 2020, já em 2019, na verdade, nós começamos a fazer alguns treinamentos, alguns encontros. Então, em outubro de 2019, nós fizemos o primeiro encontro com os governadores assistentes e com a equipe distrital. Nós convidamos algumas pessoas, outras pessoas se colocaram à disposição a trabalhar conosco e nós fizemos um encontro num local de motociclista. E lá nós trabalhamos com quebra-cabeça, que as pessoas recebiam o quebra-cabeça, e uma das peças era o convite para elas exercer aquela função. Foi um trabalho muito interessante, foi muito companheirismo. Isso em outubro. Em novembro nós fizemos um pré-PETS. Nós fizemos num salão paroquial de uma igreja ali no Umulang, com os presidentes. Eu tive muita sorte porque naquela época nós tínhamos mais de 80% de presidentes já prontos, né, eleitos, já indicados para a sua função. Foi um trabalho de excelência porque ali a Márcia, ela já tinha assumido o papel de fazer o planejamento tanto do distrito, como foi feito, como também o plano de ação, o planejamento estratégico de cada clube. Agradecer muito a Márcia no seu trabalho de planejamento, mas também agradecer muito a Márcia junto com o trabalho de planejamento, mas também na organização do guia junto com o governador Borsário. O governador Borsário organizou todo o nosso guia do distrito. E a gente entregou, eles pegaram na sede. Então, muito obrigada pelo trabalho de excelência, governador Borsário e Márcia. Então, muito obrigada pelo trabalho de excelência, governador Borsário e Márcia. E também ver qual era o sonho deles, o que eles desejavam naquele ano para a sua comunidade, para os seus clubes. Isso foi em novembro. Em dezembro, o nosso instrutor, né, o Tigrinho, e junto com a Luiz Helena, eles indicaram para que a gente fizesse um trabalho com alguns líderes dentro do distrito, para que esses líderes pudessem assumir essa parte de capacitação junto com o instrutor. E assim ele indicou o ex-governador César Scherer, que hoje é um diretor indicado, para fazer um treinamento conosco. E esse treinamento tinha 25 líderes do distrito. E nós fizemos numa outra casa minha, que é o Conselho de Psicologia. Foi um trabalho de um final de semana e que foi muito enriquecedor para todos, especialmente para mim. Passando isso, já era dezembro, já estava me preparando para ir para o treinamento, para aquele mundo mágico, né? Aquele mundo espetacular que a gente vive no treinamento dos governadores, na Assembleia dos Governadores, e que o meu foi o último em San Diego, né? E aquilo foi viver intensamente Rotary na sua grandiosidade, porque são pessoas, mil e poucas pessoas do mundo inteiro, e todos com o mesmo propósito, de fazer o bem, de aceitar as propostas de Rotary Internacional, as mudanças, e fazer com que isso a gente pudesse trazer para o nosso distrito. Foi enriquecedor. E mais ainda para mim foi que quando eu cheguei no aeroporto, tinha quase 200 pessoas para despedir.
e junto com a gente estava o casal Caram, né, que faz todo esse trabalho na nossa Assembleia, junto com a Cláudia, e a gente viajou junto até San Diego. A gente foi uns dias antes, acho que 2, 3 dias antes, e isso foi muito bom. E eu me lembro, e isso me emociona muito, quando eu falo disso, que quando eu fui com a minha filha, quando eu cheguei na minha cadeira, eu estava na segunda-feira, na segunda fila do auditório, e tinha um bilhete da Cláudia do Caram me dando boas-vindas. Foi assim, eu estava lendo e estava meio que chorando, e quando eu levanto o rosto, o Caram na minha frente. E aí a gente deu um abraço, foi assim, muito interessante. Aquele mundo é um mundo que realmente você vivencia a Rotary na sua internacionalidade. É mágico, é enriquecedor. Voltando, nós somos treinados, né, por vários training leaders do Brasil e de outros países do mundo. Voltando, nós começamos, já tinha toda uma agenda para que nós começássemos os nossos treinamentos. Então, o primeiro treinamento a gente fez num trem, num dia, às 7 horas da manhã, toda a equipe, toda a equipe, né, dos GADs, da equipe distrital, entramos num vagão de um trem, um vagão do Distrito 4730, para fazer o treinamento, feito dinâmicas em pequenos grupos. Foi muito interessante, porque além da gente treinar o que a gente aprendeu lá em San Diego, a gente também conheceu a história do Paraná. Então foi uma junção muito interessante, cultural e também técnica. E terminamos o treinamento lá em Morretes, o Rotary Clube de Morretes que nos anfitrionou, e também cedeu um local numa chácara para que a gente fizesse a parte da tarde. Foi, além do companheirismo, foi um trabalho de escuta, de continuidade do planejamento e das missões, das metas para aquele ano do 2021. Foi espetacular. Chegando, tudo programado, vamos fazer agora o PETS. Na semana seguinte, veio a ordem que a pandemia estava alastrando no mundo inteiro. Então, tudo que nós tínhamos programado para fazer presencialmente, o treinamento com os presidentes, nós tivemos que modificar isso em menos de 10 dias. Era uma missão que parecia muito dura no começo, muito dura. Porém, porque nós estávamos acostumados no trabalho tradicional, de trabalhar sempre presencial, sempre ali junto. Mas ao mesmo tempo, ela foi dócil, porque as pessoas, elas não só pegaram na minha mão, elas agarraram na minha mão. E junto a gente pôde modificar isso em dentro de 5 dias. O instrutor, junto com o pessoal do TI, o Paulo Madalena, ele teve um papel de grande importância, porque como era delicado treinar pessoas que às vezes não tinham esse acesso à internet, acesso a entrar. Então, companheiros ajudando, os filhos ajudando, os netos ajudando. Foi um movimento de solidariedade que a cada dia eu ficava pensando, como pode isso, né? E a gente fez o PETS online. E como eu já conheci o presidente Rogue, porque ele é também do segmento da juventude, a gente já tinha feito alguns intercâmbios juntos, jantado junto, eu o convidei para vir no PETS. E ele topou. Era 1h da manhã e ele veio. Só que o PETS ele transformou um PETS nacional, porque quando as autoridades souberam, as autoridades rotárias brasileiras souberam que o presidente vinha para o PETS, eles pediram para participar. E assim a gente fez. Nós tínhamos um GoToMeet para 300 pessoas, e estava com 300 pessoas e outras pessoas na fila para entrar. E foi muito interessante, tem as coisas engraçadas e de sorte. Quando o Roger entrou, o presidente Roger, eu caí. E eu estava com meus filhos aqui nessa mesa, e eles em seguida, estavam 3 computadores, ligaram outros computadores e eu entrei junto. Então foi um trabalho de muito servir e de muita vontade, de muita coragem e de muita resiliência. Eu tenho assim muito a agradecer a todos, especialmente o pessoal da tecnologia. A gente fez tudo muito bem. E a gente sempre naquela vontade de fazer presencial. Então a gente dizia, não, vamos fazer a assembleia presencial porque isso vai acabar. A gente esperava que a pandemia acabasse em 2, 3 meses.
E isso, a cada vez que a gente fazia esse ensaio de presencial, vinha uma ordem dizendo, tudo fechado novamente, não tem evento social, era tudo fechado. E passamos, junto com o Caram, o Hudson, o presidente de Araucária, e os presidentes de comissão, a fazer as gravações para fazer um treinamento da Assembleia em EAD. Fizemos a primeira parte, todo mundo junto, via vídeo, via online, via Zoom, e depois as partes, né, por comissões, foi feito por ensino AD. Segundo Paulo Madalena, nós tivemos uma média de 33 mil horas de treinamento naquele ano, porque foi dado um tempo para o pessoal fazer o treinamento, porém esse material ele ficou nas nuvens para que as pessoas consultassem quando tivesse alguma dúvida. E isso foi um trabalho fantástico, coordenado pelo líder de capacitação, pelo Caram, que fazia parte, e também pelo Paulo Madalena. 33 mil horas. Penso que foi o ano que mais aprendizagem todos nós tivemos, porque a gente podia participar de todas as lives, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então o conhecimento foi muito grande. Aí passamos, né, todo esse período, maio, abril, maio, junho, fazendo esse treinamento, tinha um prazo para terminar, não me lembro exatamente se era 30 de junho ou se era 15 de junho, para terminar toda essa parte para os presidentes, para todos os envolvidos na equipe distrital, governador e assistente. Veio a posse. Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. A posse, nós travamos tudo lá no estúdio do Hudson, né? Toda a parte, essa mesa aqui representa muito bem o que aconteceu na nossa posse, porque a gente trabalhou falando sobre a nossa comida da minha terra, que é no Tocantins, falando da nossa família, falando da nossa casa, tudo gravado, tudo lindo. Eu pedi para que todos fizessem na sua casa uma mesa de jantar para compartilhar depois, no momento do companheirismo. Entregamos as espumantes antes em todo o distrito, para que a gente pudesse brindar mais tarde. Então era um drive-thru o tempo inteiro, né? Mas isso tudo foi muito bom. 45 minutos antes da posse, teve um vendaval em Curitiba, uma tempestade. Tudo apagou, não tinha eletricidade, e a gravação ia ser transmitida lá do estúdio de Araucária, lá do Hudson, e lá tinha acabado tudo. Foi muito preocupante. Eu aqui no privado com o Caram e com ele, né, como é que nós vamos fazer, e o Caram tinha cópia, mas também estava sem eletricidade, sem internet. Eu sei que o Hudson saiu de Araucária, e depois de uns 45 minutos que a gente pôde fazer a transmissão da posse, mas o que mais me encantou foi que todos ficaram, todas as pessoas ficaram, e nós tivemos que mudar do GoToMeet para o Zoom, porque o GoToMeet não funcionava. Então foi muito bom, porque ninguém desistiu. E ali mostrou assim que a gente realmente, todos estavam conosco. Ninguém desistiu, todo mundo ficou ali. Só não assistiram aqueles que realmente não puderam entrar na internet por causa da eletricidade ou porque não tinha acesso nem de 4G e nem nada. E assim nós começamos o ano, 1º de julho de 2020.
sem cafés da manhã, sem almoço, sem jantares presenciais. O Rotary abriu oportunidades. Soubemos fazer o nosso encontro virtual um grande abraço familiar. Sem festivas para lugar de confraternização, a minha casa virou a sede do distrito. Tudo acontecia aqui. Todo material, tudo o que a gente precisava encaminhar para os clubes e para as equipes, era pego aqui na portaria ou aqui na minha casa, que virou a sede do distrito. E os desafios foram, sem dúvida, cada dia era um desafio, cada momento aparecia uma coisa para resolver, mas sempre tinha uma solução, porque era uma discussão de equipe. A equipe estava o tempo inteiro discutindo. A gente não decidia nada sozinho, era sempre um trabalho de equipe. Então os desafios foram, sem dúvida, o nosso maior presente. Isso nos mobilizava, nos movimentava. As dificuldades, o diferente, o novo, foram a cola que nos uniu em busca de soluções. Os receios, os medos, foram os motivos que aqueceu e colocou nossos corações, que sabemos que muitas vezes ficaram partidos. Nós perdemos muitas pessoas durante a pandemia. Nós perdemos amigos próximos do programa de intercâmbio, nós perdemos a Beth. Eu perdi a minha irmã, né, e que foi muito duro, porque era a minha irmã mais velha e que em muito momento fez o papel de segunda mãe. Foi muito difícil. Perdemos o nosso direito de ir e vir, muitas perdas financeiras, às vezes perda de trabalho. Então, foi um momento de muita dor. Mas um ajudava o outro, um consolava o outro, era uma solidariedade muito grande. E assim, nós abrimos muitas oportunidades para a realização de muitos trabalhos. Às vezes eu fico pensando se presencialmente nós tínhamos feito tudo o que nós fizemos. Porque não era difícil, era buscar uma nova estratégia, uma nova forma de fazer e de ser até também, né? Descobrimos novos formatos de arrecadar recursos para a Fundação Rotária e celebrar a vida no meio familiar. Removemos todos os obstáculos. Eu me lembro da primeira live que nós fizemos, que foi o nome Tocando em Frente, que é a música do Almir Sater, que acompanhou toda a nossa gestão. Ela tem muito a ver com a minha história. Nós fizemos uma live que a gente fez de uma forma lúdica, mas antes da gente iniciar a live à noite, nós já tínhamos arrecadado mais de 37 mil por patrocínio. E no final da live a gente arrecadou uma média de 47 mil. Foi uma live feita por rotarianos, foi feito pela linha do samba do terceiro milênio, foi feito pelo o Cordone e outras pessoas que participaram. Em seguida, e a gente continuando fazendo as visitas oficiais online e todas as reuniões que foram necessárias. A live dos Monarcas foi um convite de um companheiro do Guabirutuba, o João, e eu falei, mas para a gente fazer a live dos Monarcas, nós precisamos convidar o distrito do qual os Monarcas vivem. Aí convidamos o 4700 que toparam na hora fazer. E essa live, ela deu um bom resultado, excelente resultado. As pessoas se divertiram, dançaram nas suas casas e esse recurso foi especificamente para Polo Plus. Fizemos a campanha da correntinha do bem, que tem uma ali, tá? Essa campanha era uma correntinha do qual a gente vendia e que ela tinha uma gotinha, né, colocando uma gotinha na boquinha de uma criança, né? E a gente vendeu especialmente para as mulheres. A Luiz Helena fez um trabalho de excelência na Poli Plus e ela assumiu essa campanha. Foi uma campanha muito bonita e que deu muito resultado. Fizemos uma corrida virtual. Eu me lembro que quando eu juntei a equipe para a gente discutir aqui nessa sala, como é que nós vamos fazer isso, Anaís? Falei, vamos fazer. Nós vamos montar o kit, vamos oferecer para o mundo. E realmente, nesse dia, teve gente correndo em todos os lugares do Brasil, nosso distrito, em todas as regiões e do mundo também. As pessoas compravam o kit. E teve um excelente resultado também de promover Rotary, de trabalhar por essa causa maior da paralisia infantil, né? E tivemos bom resultado financeiro. A campanha do regadorzinho,
Foi uma campanha que eu levei para os presidentes e dizia para eles assim: vocês não vão ter jantar, e quem sabe se vocês cada dia colocar R$2, no final de 10 meses vocês teriam $100 para doar para o fundo anual ou para a Polio Plus. E isso aconteceu. 62 clubes aderiram e apostaram, investiram $100 para a Polio Plus, um Rota Kids e alguns Rotaracts. Então foi um trabalho maravilhoso esse da campanha do regadorzinho, que eu vi num avião, um regadorzinho dizia assim: plante uma árvore e cuide de uma vida. Esse regadorzinho que ele tem assim: regue uma vida. Quer dizer, vacine uma criança que você está protegendo de qualquer doença, especialmente da polio. Veio a venda dos panetones. A venda dos panetones, nós trabalhamos ela, o Júlio, que foi o companheiro que coordenou, nós trabalhamos nesse, já em 2020, no início do ano 2020, nós começamos a trabalhar, porque a ideia nossa era de expandir a venda além do nosso distrito. E isso aconteceu. Nós vendemos para 3 distritos, porém só 2 compraram, o outro acabou desistindo, e nós vendemos 20 mil panetones para esses 2 distritos. E vendemos mais 42 mil panetones aqui no nosso distrito, totalizando 62 mil panetones vendidos. Foi uma campanha excelente. E eu fico pensando, por que isso aconteceu? Porque as pessoas estavam em casa, elas queriam fazer alguma coisa, elas queriam participar, e isso movimentou essa solidariedade assim conjunta mesmo. Festa das Nações, tentamos por 2, 3 vezes ser presencial. Nós conseguimos, através do vice-governador, fazendo no estacionamento do palácio, sem custo, sem ter muita dificuldade com a vigilância sanitária, com tudo equipado ali, internet e tal. Por 2 vezes nós tivemos que recuar. E aí chegou um dia, eu falei, vamos fazer de uma forma drive-thru mesmo. E aí o Lúcio, que estava coordenando, disse: gente, como é que nós vamos fazer isso? Está tudo fechado. Eu olhei para ele e falei assim: Lúcio, eu quero muito fazer homenagem ao Herbert. Foi no governador do Herbert que nós iniciamos isso. Vamos fazer. E aí nós fizemos na sede do distrito, com 10 nações. E as pessoas passavam lá e pegavam. Então a gente vendeu antecipadamente e a gente teve uma arrecadação e um trabalho de excelência. Os interactianos, os rotaractianos, eles fizeram muito bingos, eles aportaram na Fundação Rotária de uma forma mais efetiva. Outra ação também de arrecadação de recurso virtual que a gente fez de grande sucesso foi o bingo virtual. Teve boa participação, excelente participação, música e tudo. Eu sei que no final do ano, no dia 30 de junho, a gente viu e recebemos depois do Rota Internacional que nós arrecadamos para a Fundação Rotária $164.248. Desses, 17.782 foi para a polio. Teve uma per capita de 93,23%. No meu registro, no meu conhecimento, foi a maior arrecadação em espécie que tivemos até então. Tivemos 3 majordomos e várias contribuições dos próprios clubes através de empresa, ou através de outras ações também. Os nossos presidentes, os nossos governadores assistentes, a equipe e todos os rotarianos, eles foram verdadeiros heróis e heroínas, trabalhando na maior parte online, mas conseguiram fazer o seu melhor. Isso tudo fortaleceu muito o nosso distrito e fortaleceu especialmente a joia rotária que é a nossa amizade. Tem um provérbio antigo que diz, que para a gente ser completo nessa vida, a gente precisa plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. E nós fizemos tudo isso. Nós plantamos milhares de árvores. Vocês vão observar em algumas fotos e vídeos que eu estive em 90% em visita presencial no interior. A gente fazia situações fechadas,
escondida para que a comunidade não pudesse ver, para que a vigilância sanitária, em padaria, tudo fechado, tudo. Mas eu fiz, em 90% dos clubes, eu fiz a visita presencial. Plantamos árvores. Tivemos muitos filhos. Ao longo desse ano, nós criamos 7 clubes satélites, 3 clubes regulares, sendo que um deles é o corporativo e o outro por causa ou inclusão e o de Passaúna. Nós terminamos o ano com 82 novos associados, 10 interacts, porque para a juventude essa questão online, a questão é muito boa, eles têm muita facilidade. 10 interacts, 3 rotaracts, 4 rilas regionais online. Eu me lembro que quando eu chamei a equipe, analisei, é impossível isso. Falei, nada é impossível, tudo é possível, a gente já viu que tudo é possível. E fizemos 4 rilas regionais com 253 rilanos. Fizemos 5 projetos de subsídio globais. Lógico, os subsídios globais ele vai de um ano para outro, né? Inclusive o banco de leite foi terminado na gestão da governadora, a linha da leitura, aí teve outros também. E 28 de subsídio distrital. Então, para a época, para a pandemia, uma quantidade excelente. E Carlos Deodoro, muito obrigado por ter acompanhado toda a criação do fundo de emergência. Muito obrigado por ter acompanhado toda a criação do fundo de emergência. Muitas comunidades têm beneficiado emergenciais. Muitas comunidades teu empenho, tua dedicação. Muito obrigado pelo teu trabalho. A gente deu luz a teu empenho, tua dedicação. A gente atendeu muitas emergências de alagamentos, de fome, de frio, através de doação de cobertores. O governador Venturini tinha esse projeto. Entregamos colchões em locais que foram alagados, que perderam tudo. Então, teve muitas campanhas também de assistência mesmo, né? De necessidade mesmo, né? E, finalmente, nós escrevemos um livro, que está ali o livro, esse livro aqui, que era meu sonho. Esse foi o projeto que me mobilizou a entrar em rock, junto com o interesse dos meus filhos no intercâmbio. Esse livro. A nossa ideia com esses jovens, que a gente tem contato com eles até hoje, era de ter feito um workshop presencial com todo o distrito, mostrando a transformação que eles tiveram na vida deles, depois que o Rotary acreditou no potencial deles, né? Esse é um projeto para jovens que não tem tanto privilégio financeiro, mas que tem um privilégio do conhecimento, do talento, da criatividade. Escrevemos esse livro. A jovem que organizou esse livro, uma jovem destaque da primeira turma, a Sheila, ela morava na Austrália. Ela falou, não, eu organizo, eu consigo fazer isso. Fizemos contato com os governadores, com a equipe, com os chairman de toda a época, com o coordenador do projeto, e escrevemos um livro. Esse é um projeto que realmente ele sensibiliza todos nós. Essas 3 atividades, né? Escrever um livro, plantar árvore e criar filas, mostrou que nós vivemos plenamente a nossa vida rotária. E nada disso aconteceu por acaso, companheiros. Aconteceu porque você, o seu clube, a sua família, a família dos rotarianos participaram ativamente. Era como o mundo estava vivendo. As famílias viviam fechadas, isoladas só entre elas, cuidando muito mais do ser do que do ter, e a família rotária. Os interactianos e rotaractianos fizeram projeto de subsídio distrital junto, por exemplo, do Sabará, das telhas fotovoltaicas, junto com o clube e com outros rotaractos. E trabalhamos rindo, às vezes nos perguntando. Eu recebi às vezes mensagem das pessoas, dos companheiros, dizia: governadora, vai dormir, está tudo indo muito bem, descanse um pouco. E era cada dia, era uma flor. Até os meus filhos diziam para mim: mãe, não saia dessa função, porque cada dia tem um café, tem um almoço, tem uma janta, tem flor. Minha casa era florida, era perfumada de tantas flores. Eu ainda tenho orquídea daquela época aqui. E trabalhamos, já começamos daí a pensar na conferência. Nós recebemos, não vai poder filmar, nós recebemos menção de todas as campanhas nacionais de rota internacional. No DQA nós fomos primeiro, segundo, terceiro lugar em vários meses
da Fundação Rotário, em todas as campanhas nós recebemos destaque. Isso porque cada um de vocês, rotariano, teve a coragem, teve a sabedoria de dizer: o nosso distrito pode sofrer. E foi um trabalho de muito acolhimento, muito. Chegou a conferência, nós fizemos a conferência no primeiro instante com o 4630. E aqui eu quero destacar que o 4630, na Revopar, nos ofereceu o projeto Mobilidade para Todos. Nós assinamos, começou o treinamento em maio, mas antes de acertar eu conversei com a governadora Mariane, porque é um projeto de continuidade, e a Mariane topou, e a gente convidou a Luiza Helena, para que ela pudesse ser a nossa coordenadora. O que foi quando eu entrei? Aí, assim, eu e o Tigrinho, nós fomos várias vezes na FIEP, contratamos a FIEP, porque o Tigrinho dizia: isso não vai acontecer. Não, Tigrinho, uma hora essa pandemia vai ter que deixar a gente fazer alguma coisa presencial. Fomos, desmarcamos várias vezes. E assim, não foi possível fazer na FIEP. E aí alguém, não me lembro quem, falou para mim assim, ou no nosso grupo de governadores, nós nos unimos muito, porque o que um fazia passava para o outro, né, e tal. E alguém falou assim: vamos fazer num hotel, porque o hotel recebe hóspede e é possível. E aí eu conversei com o governador Vezoso, diretor Vezoso, e ele falou: não, nosso hotel está à disposição. E aí fizemos uma conferência híbrida, e no primeiro momento com 4630. A abertura nós fizemos com 4630. Segundo quem estava, teve acesso de mais de 3.000 pessoas, porque eram os 2 distritos, né, na abertura. Quando eu cheguei lá, que eu vi a decoração que a Luiza Helena e o pessoal do Água Verde tiveram a coragem, eu digo, de fazer essas florzinhas com as chitas, que era a chita que nós íamos usar na nossa posse. Estava muito lindo. As palestras foram assim especiais, foram dedicadas para o momento, para cada um de nós, especialmente para que a gente não desistisse da vida, que a gente não desistisse do nosso desejo, que a gente continuasse. Foi assim, muito bom. E eu sempre pedi a Deus para não deixar ninguém contaminado, porque tinha 50 pessoas. Foi assim um trabalho espetacular. Foi um trabalho, a gente recebeu o diretor Mário, na época era o nosso diretor, hoje é o nosso presidente indicado, né? E também o Nelson como representante do presidente Roger. E o que dizer? Chegou a conferência, foi fantástica, todos participaram, rimos bastante, abraçamos, choramos, porque a gente viu que a nossa missão, como eu disse, ela não foi tão dura, ela foi diferente, porque vocês estavam conosco. E a palavra daquele ano é gratidão. É um ano que a nossa gratidão é por todos, e por que nós fizemos é maior que um guarda-chuva, coube todos os projetos. Tem um projeto que é de redação, de concurso de redação, que se passou mais de 150 redação na mão da equipe, e eles acabaram, né, selecionando 5, e as jovens e as suas famílias foram lá na sede receber a premiação. Aquilo foi tão emocionante, dando esperança de que a vida, ela tem os seus momentos, mas que a gente nunca pode desistir. Eu sempre agradeci a Deus todo dia de manhã e tarde por me dar saúde, porque eu não parei, eu zanzei para tudo que é lugar. Eu tinha 2, 3 máscaras no meu rosto, e a minha filha, que é médica, ela dizia: mãe, para, se você adoecer, o que vai ser? Eu falei: mas não vai, eu tenho essa missão, não vai acontecer. A minha eterna gratidão, como eu já disse, aos guerreiros rotarianos, especialmente da equipe dos governadores antes do presidente. O nosso muito obrigado à Comissão de Tecnologia, que trabalhou de forma incansável e pensando em todos. Obrigado aos filhos, aos netos, aos irmãos, aos companheiros que iam na casa de outros companheiros que me ligavam e diziam: eu consegui entrar, governadora, o fulano esteve aqui me ajudando. Isso era muito gratificante, foi muito gratificante. A imagem pública espalhou nosso distrito para o mundo. Muito obrigado, Rafaela. A equipe da secretaria, o Alfredo e a Karine, eles deram treinamento dia a dia. Naquela semana que eles não recebiam nenhum pedido, eles diziam: gente, nós estamos à disposição. Vocês estão tendo alguma dificuldade para entrar no MyRota ou no Unicube? Eles fizeram o treinamento sistematicamente durante o ano inteiro. O nosso muito obrigado.
o Carlos Deodoro, o que foi a tesouraria. Carlos Deodoro, ele conversava comigo 3, 4 vezes por dia, 5, e ele prestou conta todo mês do que nós estávamos fazendo para o distrito. Era transparente a nossa prestação de conta. Carlos Deodoro, muito obrigado, eu sei que você trabalhou muito, eu sei que às vezes fui um pouco exigente, você é muito fantástico. A Comissão da Mulher, a companheira Lourdinha Persicotti, que coordenou junto com a Rose, nós tivemos trabalho de excelência, nós trouxemos várias mulheres rotarianas ou não rotarianas para contar a sua história e com isso dividir conosco que às vezes a gente precisa de ter alguns momentos para lutar mesmo, né? A vida ela nem sempre está no alto, ela precisa ter algum baixo, uma crise, para que você transforme essa crise em alguma solução. Agradecer a uma equipe do RILA, a Associação Alumni. Foi um desafio fazer o RILA online. A gente achava que os adolescentes não iam aguentar 2 horas e aguentavam o dia inteiro. O nosso abraço especial à Comissão de Projetos. A Rose fez vários projetos, mas tem um projeto que eu tinha pedido para a Rose e o Guilherme Iffer, que escreveu o projeto para mim a pedido, que é aquele projeto que está ali, que você fez o mapa do Paraná em quebra-cabeça, e os clubes foram sorteados que eles tinham que fazer uma atividade com outros clubes, ou uma reunião, ou um projeto, alguma coisa, para que fizesse esse trabalho de interação, que eles não ficassem só isolados. Era para a gente fazer isso presencialmente, mas não foi possível, e isso aconteceu. Foi um trabalho integrativo, e de um conhecimento e de um companheirismo fantástico. Então eles traziam música, a maioria das visitas oficiais que eu fui, eles tinham a música tocando em frente, ou cantada, ou tocada, era assim muito interessante. A equipe do DQA, a Gorete me acompanhou em todas as visitas praticamente. Teve algumas pessoas também que foram comigo, o Marcelo Passos, o Ortiz, o Fultran, o esposo de uma companheira minha lá do nosso terceiro milênio, que é o RDI, né, que era o Luiz, e também o RDR, o Henrique. O Henrique fez treinamento em Assembleia Distrital da Assembleia dos Governadores comigo lá em San Diego. Então ele tinha todo esse preparo, todas as diretrizes do que seria esse ano pelo treinamento lá. A Gorete foi uma grande amiga, grande companheira, foi comigo em tudo e topava nossas propostas para o DQA e assumia. A equipe do protocolo, pelo Adelson, foi impecável e que teve alguns jovens junto, o Yuri, a Maria Fernanda, o Rafael, jovem destaque, o Guilherme Ife participaram muito disso. Quero também agradecer a Cami, uma grande coordenadora da juventude e que fez várias ações, como já foi falado. E não posso esquecer a Bia, nossa secretária distrital. Ela fez um trabalho de excelência, mesmo na pandemia ela esteve conosco e organizou toda a sede para que o próximo governador recebesse a sede bem organizada com seus documentos. Muito obrigada, Bia. E eu agradeço as mãos dadas de todo mundo, essa produção que nós fizemos, essa engenharia de fazer o bem. Eu agradeço da forma como cuidaram de mim o tempo todo. Agradeço muito especialmente ao acolhimento e o bom trato de cada visita. Nós fizemos 407 visitas nos Rotary Clubs, no Interact e no Rotaract, porque não era difícil, era fácil. Eu saía de um link e ia para outro link, às vezes eu chegava no final, mas eu ia em todas as festivas, visitas, alguma reunião especial, aniversário, eu estava lá. Eu agradeço muito, vocês me trataram, às vezes eu falo assim, até como uma princesa, do cuidado, da gentileza, por muito carinho. E por último, eu agradeço muito os meus filhos. Meus filhos entravam em casa e saíam, eu ficava umas 15 horas na internet, porque além disso eu tinha um consultório, foi uma época que teve muito pedido de atendimento online. Eu era até contra atendimento online, agora hoje eu sou bem a favor. E meus filhos, eles entravam, tomavam café ou iam dormir sem poder falar comigo. Mas em nenhum momento eles reclamaram, em nenhum momento eles disseram: mãe, a nossa casa está sendo invadida pelo mundo,
porque era o tempo inteiro, né, aqui dentro da nossa casa, a internet. Eles foram espetáculo, e foi por causa deles que eu entrei no Rotary, né? Vocês sabem a minha história, que quando a minha filha estava no intercâmbio, meu marido faleceu, e eu vi o quanto o Rotary tem esse poder de acolher e de atender você no momento de maior necessidade. Eu vivi isso e eu tenho essa gratidão muito grande. Eles entravam e saíam silenciosamente. A todos minha gratidão. Desde o começo nós trabalhamos com a questão, com a metáfora do trem, é tanto que a nossa conferência foi a locomotiva que abre oportunidades, né? O símbolo era uma locomotiva na nossa conferência. E o trem, ele mudou de vários trilhos, de vários trajetos durante todo esse ano. Mas foi possível acontecer. Foi um ano de muita amizade e de muita bondade. Foi um ano de companheirismo, de luta e de muita resiliência. Foi um ano de construção coletiva do fazer e a construção coletiva do afeto. E o nosso trem abriu muitas oportunidades. Fizemos Bolsa da Paz, fizemos muitas outras coisas que eu não vou conseguir definir tudo aqui. E realizamos. E eu não sei, como eu já disse, se nós tínhamos feito tudo isso presencial. Porque o presencial te toma muito tempo de locomoção. E a locomoção aqui era só de mudar de um link para o outro. Eu conversava muito, eu recebi muito pedido de atendimento, de aconselhamento, até por causa da minha profissão, pela dor que cada um estava vivendo. Foi muita dor. Eu agradeço a Deus pela minha coragem. Eu fui muito corajosa, mas talvez eu não tivesse sido se eu não tivesse apoio de vocês. Muito obrigado pelo bem que nós fizemos naquele ano. Eu acho que Deus me escolheu no ano certo, né? E eu acho que eu pude atender essa missão de uma forma acolhedora, de uma forma amiga, de uma forma muito humana. Porque eu tenho esse jeito, mas naquele ano me exigiu muito mais. E eu quero terminar dizendo que o legado que esse ano deixou foi um legado de muito aprendizado. De como lidar com as diferenças e com o diferente. De como lidar com os desafios. O desafio é uma mola que nos move a realizar o que nós desejamos. De lidar com as mudanças elas são difíceis às vezes no início, porque a gente está acostumado naquele ritmo e ela provoca alguns desafios para vocês. Foi o ano da solidariedade, foi o ano da generosidade, foi o ano da coragem e foi o ano da gratidão e da inclusão. É um ano que vai ficar sempre na minha vida. Ele é único. Os intercambistas falam que o ano do intercâmbio é único. Mas eu acho que da governadoria, para todos os governadores, e eu digo especialmente o meu, foi um ano de grande desafio e que a gente pôde. E eu agradeço muito. Eu sempre penso, eu me emociono muito daquele ano, mas eu deixo aí um beijo na alma de cada um de vocês e lembre que juntos, em qualquer situação, nós podemos fazer as coisas. Um grande abraço e um beijo na alma.